Fala galera, eu sou a professora Emily Medeiros e hoje eu vim dar continuidade às aulas de vocês. Infelizmente nós fomos interrompidos, por conta da pandemia do coronavírus. Eu espero que vocês estejam todos bem, em casa, e enquanto esse período de quarentena não passa, a gente vai mantendo todo o suporte, todas as aulas de vocês online, tá? Então, além dessas aulas que vão ser gravadas, vão ficar disponibilizadas lá no YouTube para vocês assistirem quantas vezes quiserem. Também vamos ter chats online, tá? Onde alguns professores selecionados vão responder dúvidas de vocês, vão fazer exercícios. Então, as aulas e os chats online são uma complementação dos vídeos que vocês estão assistindo, tá? É de extrema importância que vocês participem. Hoje a gente vai falar um pouquinho do módulo 3 de Física 1, que fala sobre os movimentos circulares. A principal diferença desse tipo de movimento para os demais que a gente já vem estudando é que ao invés de ele percorrer uma trajetória retilínea, como o retilíneo uniforme ou uniformemente variado, ele vai fazer uma trajetória agora circular. Então eu tenho um corpo que tem uma posição inicial e ele vai se deslocar agora fazendo uma trajetória circular, descrevendo um círculo. Beleza? Vamos lá. Vamos analisar o que acontece com esse corpo. Eu desenho o corpo nessa posição inicial aqui. Conforme o tempo vai passando e ele vai se movimentando, a posição dele, a localização dele vai se alterando. Ou seja, esse corpo começa a andar, ele vai descrevendo toda a trajetória desse círculo aqui. Quando ele termina o seu movimento, ele está justamente no ponto de início, ele está na mesma posição. E aí ele volta a descrever essa trajetória. Quando eu falo do movimento circular uniforme, eu falo de um corpo que está descrevendo uma trajetória em círculo de maneira uniforme, ou seja, com uma velocidade angular constante. Pô, angular, ainda não tinha ouvido essa palavra. Relaxa, ao longo dessa aula você vai entender. Esses movimentos que são cíclicos, digamos assim, como esse daqui, ó, ele começa, o corpo descreve toda a trajetória do círculo e quando ele chega aqui no final, ele está de novo no ponto de início. E esse ciclo pode continuar, pode recomeçar. Esses movimentos que são cíclicos, que o corpo termina justamente no seu ponto inicial e aí ele pode dar início a um novo ciclo, são movimentos que a gente diz que são periódicos. São movimentos que se repetem de tempos em tempos. Tudo que é periódico tem o período. E o que é período pra gente? Período é o tempo necessário para que esse corpo conclua uma volta. Então, é o tempo necessário para que essa bolinha descreva toda essa trajetória e retorne a esse ponto inicial. É o tempo necessário para que ela complete um ciclo, complete uma volta. Eu vou representar período por esse Tzinho aqui, ó. Eu escrevi de maneira diferente para que a gente não confunda com T de temperatura, com T de tempo, beleza? Então, vamos lá. Período é o tempo necessário para completar uma volta. Então, a fórmula do período vai ser o tempo dividido pelo número de voltas. Tranquilo? Número de voltas é uma volta, 2 voltas, 3 voltas. Isso é algo que não tem unidade. Mas tempo tem unidade. A unidade do tempo no SI é em segundos. Então, a unidade do nosso período também vai ser em segundos, tranquilo? Vamos lá. Tem uma outra característica do movimento circular que é a frequência. Frequência é o número de voltas concluídas em determinado tempo. Presta atenção que a gente não pode confundir esses dois conceitos. Frequência é o número de voltas que foram concluídas em um determinado tempo. Então, vamos lá, vamos escrever a fórmula de frequência. É o número de voltas em determinado tempo. E olha lá, o
período e a frequência têm a mesma fórmula. Na verdade, não a mesma fórmula. As fórmulas de período e frequência usam as mesmas grandezas. A única diferença entre essas fórmulas é a posição que essas grandezas se encontram. Em uma, o tempo está em cima e o número de voltas embaixo, e na outra isso se inverte. O número de voltas passa para cima e o tempo passa para baixo. Isso acontece porque existe uma relação entre período e frequência. Tá vendo que uma é igualzinha à outra, só que de maneira invertida? Eu posso representar isso dizendo que o período é o inverso da frequência. Lembra de inverso matemático? É esse mesmo que a gente está usando aqui. Para quem não lembra, ó, funciona assim. Eu tenho, por exemplo, o número 5. O inverso do número 5 é 1 sobre esse número, é 1/5. O inverso do período é 1 sobre a frequência. O inverso do período é a própria frequência. O período é o inverso da frequência. E o inverso do período é a própria frequência. O que essas duas fórmulas significam? Significa que período e frequência usam as mesmas grandezas. Só que essas grandezas se encontram em posições invertidas. Então, eu posso dizer que período é o inverso da frequência e que a frequência é o inverso do período. Vamos analisar aqui as unidades de frequência. Número de voltas, como a gente já comentou, é 1 volta, 2 voltas, não tem unidade. Unidade de tempo é segundo. Aqui eu tenho 1 sobre segundo, ou o que a gente representa como segundo a menos 1. A galera deu um nome especial para esse segundo a menos 1. É o que a gente chama de Hertz. A gente representa por esse H maiúsculo juntinho com Z. Hertz é a unidade no SI para frequência. Também é muito comum em algumas questões, principalmente militares, o uso de RPM. RPM simboliza rotações por minuto. É o número de ciclos, o número de voltas que são completadas, que são concluídas a cada minuto. Eu consigo fazer a conversão de Hertz para RPM e o contrário também. 1 Hertz me diz a quantidade de voltas por segundo. 1 RPM me diz a quantidade de voltas por minuto. Então, se eu tenho um número em Hertz e quero passar para RPM, eu preciso multiplicá-lo por 60. Se eu tenho um número em RPM e quero passá-lo para Hertz, eu preciso dividir por 60. Então, galera, até aqui tá tranquilo? Movimento circular é aquele em que o corpo, ao invés de ter uma trajetória linear, uma trajetória em linha reta, esse corpo começa a assumir uma trajetória em círculos. Período é o tempo necessário para completar uma volta. Frequência já é o número de voltas que eu consigo completar em um determinado tempo. Existe essa relaçãozinha entre período e frequência e ela é muito cobrada em prova. Vamos aprofundar um pouquinho mais os estudos. Aqui eu dividi a folha em uma parte falando sobre os movimentos retilíneos e a gente a partir de agora também vai chamá-los de movimentos lineares, tá? Porque acontecem em linha reta. E os movimentos circulares, que são os que a gente está estudando agora. Aqui eu destaquei algumas grandezas que a gente já estudou no movimento retilíneo e eu vou dar uma relembrada nelas rapidinho. Vamos lá. A primeira grandeza que a gente estudou, que a gente aprendeu nos movimentos retilíneos, era a posição. Posição é a distância que um corpo se encontra do referencial. Como assim? Marquei um ponto qualquer, um ponto de referência aqui, ó, em cima da minha reta. Se eu digo que o objeto que eu estou analisando, que o corpo que eu estou analisando se encontra nessa posição, a 2 metros do meu referencial, então a posição desse corpo é de 2 metros. Vamos lá. Posição é a distância que o corpo se encontra do nosso referencial. Tranquilo até aqui?
a gente representa a posição como S, de space. Quando a gente está tratando de um movimento, a gente está falando de um corpo que não fica parado sempre no mesmo lugar. Ele está andando, ele está se movimentando. Então, a posição dele, a distância que ele está em relação ao referencial, vai mudando ao longo do tempo. Vamos supor que esse corpo tinha essa posição inicial e ele se moveu até chegar aqui, ó, nessa posição final. Quando o corpo se move, ele sempre se desloca. A gente vai chamar de deslocamento o quanto o corpo andou para sair da posição inicial e chegar lá na posição final. A gente vai representar deslocamento pela variação da posição. É o que a gente chama de ΔS. E o que esse ΔS significa? Ele é justamente o quanto o corpo andou para sair da posição inicial e chegar na posição final. Como que a gente calcula ΔS? Tu se lembra? Posição final menos posição inicial. Isso aí. Vamos lá. Velocidade. Velocidade é quando a gente quer saber quantos metros por segundo, quantos quilômetros por hora um corpo percorre. A velocidade está sempre ligada a uma distância que foi percorrida em determinado tempo. A gente representa a velocidade como só V ou Vm de velocidade média no retilíneo uniforme. Vou colocar aqui a outra representação, que é como a gente representa no uniformemente variado, como apenas V. E a velocidade, principalmente no retilíneo uniforme, no uniformemente variado a gente tem uma série de fórmulas para calcular, mas analisando o uniforme aqui, a gente representa a velocidade como ΔS sobre ΔT. É a distância que é percorrida em determinado tempo. Essa fórmula, galera, só é válida para o retilíneo uniforme. Para o uniformemente variado, a gente tem aquelas outras três formulinhas. Vamos lá. Aceleração. Acelerar é variar a sua velocidade. Quando eu falo que um corpo está acelerando, é porque cada vez ele está ficando mais rápido, cada vez ele está tendo uma velocidade maior. Então, sempre que eu falo de acelerar, eu estou falando de variar a velocidade em determinado tempo. Então, quando eu falo de aceleração, eu represento pela letra A e a calculo como a variação da velocidade em determinado tempo. Tudo isso aqui são análises do movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado, no caso da aceleração, que vocês já viram. Agora a gente vai comparar como que essas grandezas se encontram no movimento circular, beleza? Vamos lá. Vou marcar um referencial, vou marcar como referência aqui o centro do meu círculo. E vou marcar uma posição, a localização que esse corpo se encontra em relação ao meu referencial. Vou marcar essa posição aqui, ó. Repara no seguinte. Eu vou desenhar aqui de lápis, porque talvez a gente precise apagar e fazer mais desenhos depois. Mas vamos lá. A distância que o corpo se encontra do referencial é o que eu chamo de posição lá no meu movimento retilíneo uniforme. Galera, eu tô sem régua, então tá um pouquinho complicado fazer esses desenhos. Mas vamos lá. A distância que um corpo se encontra do referencial é o que eu chamo de posição. Posição linear, posição para o movimento retilíneo. Sabe por quê? Se eu marcar uma outra localização, sei lá, essa localização aqui, por exemplo. Se eu desenhar a distância entre essa minha nova localização, entre essa minha nova posição e o meu referencial, você concorda comigo que essas distâncias são iguais? Como é que eu posso afirmar que elas são iguais?
distância do centro da circunferência até qualquer parte da borda é sempre o raio. Então, essa ideia de analisar a posição como a distância do corpo até o referencial não nos ajuda muito aqui dentro do movimento circular, porque dá uma ideia de que em qualquer localização dentro desse círculo, o corpo vai estar sempre na mesma distância, o corpo vai estar sempre na mesma posição. E a gente percebe que essa posição é diferente dessa daqui, apesar de estarem à mesma distância do centro da circunferência. Então, a gente vai usar algo que, nesse caso, no movimento circular, torna para a gente o exemplo mais prático. Ao invés de analisar a posição como uma distância do referencial, a gente vai calcular como uma angulação, como o ângulo que essa posição forma para a gente. Você concorda comigo? Se eu desenhar uma reta aqui, tá muito difícil desenhar retas hoje. Mas vamos lá. Se eu desenhar uma reta aqui, essa posição forma uma angulação com a reta, essa posição forma outra angulação com a reta. Se eu marcar qualquer outra posição dentro desse círculo, eu vou ter um ângulo específico, um valor único de ângulo em relação à minha reta. Então, agora, eu consigo localizar o meu corpo, só que ao invés de usar como referência a distância até o referencial, eu vou usar como referência o ângulo que ela forma em relação a uma reta referencial. Já que eu vou usar um ângulo para formar essa posição, para formar essa localização, nada mais justo do que representar a posição em movimentos circulares, representar a posição angular como um ângulo. O que antes eu chamava de S, que era a distância até o referencial, agora eu chamo de θ, porque é um ângulo. Quando eu falo do deslocamento, eu estou falando de um corpo que se move, um corpo que sai da minha posição angular inicial e chega até uma posição angular final. Eu estou interessada em descobrir o quanto ele andou, qual foi o percurso que ele percorreu aqui, ó. Esse percurso é a variação do meu ângulo, é o quanto o meu ângulo variou. Como é que eu vou descobrir isso? Vai ser a variação da posição angular. E eu vou calcular de forma similar ao que eu calculava antes. Variação de θ é θ final menos θ inicial. Lembrando, θ é a posição angular. Variação da posição, ou seja, deslocamento angular, é a posição angular final menos a posição angular inicial. Pronto, deu uma respirada? Vamos lá, vamos lá. Velocidade era a rapidez com a qual um corpo faz alguma coisa. Velocidade era a rapidez com a qual um corpo percorre uma distância em determinado tempo. É quantos metros aquele corpo percorre em um segundo, quantos quilômetros ele percorre em uma hora. Aqui, quando eu estou falando de velocidade angular, eu também estou querendo descobrir uma relação do deslocamento desse corpo em relação ao tempo. Então, quando eu falo de velocidade angular, eu vou representar ela por uma outra letrinha. Vou representar pelo W, que é o que a gente chama de ômega. E ela vai ser justamente o deslocamento angular dividido pelo tempo. Até aqui tá tranquilo, não tá? É a mesma fórmula de velocidade, só que ao invés de usar deslocamento linear, eu estou usando deslocamento angular porque eu estou falando de um círculo. Vamos lá. Repara no seguinte, quando eu estou falando de um movimento retilíneo, eu quero saber qual é a distância que o corpo percorreu em determinado tempo. Quando eu estou falando de movimento circular, é mais interessante para mim descobrir qual é a quantidade de voltas que um corpo deu em determinado tempo. Então, vamos lá. Para o corpo dar uma volta completa, ele vai percorrer 2π, concordam? Uma volta completa vai ser 2π. O tempo necessário para percorrer uma volta
Pô, disso a gente já falou, hein? Tempo necessário para percorrer uma volta. É o que a gente chama de período. Tempo necessário para o corpo dar uma volta. 2π sobre t. É a maneira de calcular a velocidade com a qual o corpo percorre uma volta. 2π sobre período. A gente também viu que 1 sobre período é a mesma coisa que frequência. Então, eu posso dizer que eu tenho 2π vezes a frequência. Essas 3 formulinhas que eu destaquei aqui são 3 maneiras de encontrar a velocidade angular. Variação da posição angular pelo tempo, 2π sobre período ou 2πf. Ah, professora, mas como que eu vou saber que fórmula que eu vou usar na hora da prova? Vai depender dos dados que o enunciado te der. Se ele falar sobre as posições angulares e sobre o tempo, você calcula dessa maneira aqui. Se ele falar sobre o período, você pode calcular dessa forma. Se ele falar sobre a frequência, você pode calcular dessa daqui. Então, é por isso que precisa aprender todas elas, porque a gente nunca sabe quais informações o enunciado vai dar na hora da prova. Por último, a aceleração angular. A aceleração a gente representa pelo alfa. Acelerar é variar a velocidade, então é a variação de velocidade no tempo. Aqui também, ó, variação da nossa velocidade angular em determinado tempo. Printa a tela aí, não para copiar agora, guarda o print e vamos lá para a próxima parte. No finalzinho da aula você vai, faz todas as anotações, coloca no caderno, vamos lá. A gente descreveu na folha anterior quais eram as grandezas lineares e quais eram as grandezas angulares. Existe uma relação entre esses dois mundos. Existe uma relação entre esses dois tipos de grandezas. E ela se dá no seguinte, ó. A posição linear é sempre igual à posição angular vezes o raio. Pô, mas assim é aleatório? Não, não é aleatório. Repara no que a gente está falando. Posição linear é igual a angular vezes o raio. Vamos voltar nesse desenho aqui, ó. Quando a gente descreveu o deslocamento angular, a gente viu que ele é esse pedacinho aqui, em verde. Se eu quisesse descrever o deslocamento linear, ele seria a linha reta que passa por esses dois pontos, pela posição inicial e pela posição final. Repara como essa linha laranja, que representa o deslocamento linear, é diferente da linha verde que representa... Da linha não, né? Desse tamanho verde, desse segmento verde, que representa o deslocamento angular. Então tá, existe uma relação, existe uma proporção entre essas duas grandezas, mas elas não são iguais. Beleza? Isso precisa ficar claro. Deslocamento linear é um valor, deslocamento angular é outro valor. Existe uma proporção entre eles dois, mas eles não são iguais. E a proporção é essa daqui, ó. Posição é igual a posição angular vezes o raio. Agora eu vou descrever para vocês uma série de outras fórmulas que vêm todas dessa relação aqui. Então vamos lá. Deslocamento. Deslocamento é posição final menos posição inicial, certo? Eu vou trocar essas posições para as posições angulares. Como que vai ficar isso daqui, ó? Deslocamento linear é igual à posição final, que é o θ final vezes o raio, menos posição inicial, θ inicial vezes o raio.
Repare que o raio apareceu nas duas parcelas da subtração. Então, eu posso colocá-lo em evidência. Eu posso escrever isso aqui como sendo, ó, θ final menos θ inicial, que multiplica R. Θ final menos θ inicial é algo que a gente já falou lá na página anterior. Isso é deslocamento angular. Então, o deslocamento linear é igual ao angular vezes o raio. Repare que essa fórmula aqui saiu totalmente do emprego dessa primeira dentro da fórmula do deslocamento. Vamos lá, agora a gente vai calcular a velocidade, a relação entre velocidade linear e velocidade angular. Velocidade linear é deslocamento dividido pelo tempo. Deslocamento linear, a gente já viu que pode ser escrito assim, ó. Deslocamento angular vezes o raio, dividido pelo tempo. Deslocamento angular dividido pelo tempo, a gente viu lá na página anterior que representava velocidade angular. Então, velocidade linear equivale a angular vezes o raio. Por último, aceleração. Aceleração é a variação da velocidade em determinado tempo. Então, a aceleração é velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo. Vamos lá, velocidade final é ômega final vezes R, isso menos a velocidade inicial, que vai ser ômega inicial vezes R. Tudo isso dividido pelo tempo. Repara que aqui a gente de novo tem o raio aparecendo nas duas parcelas da subtração. Então, a gente pode colocar esse raio em evidência. Fica ômega final menos ômega inicial, que multiplica o raio, sobre o tempo. Ômega final menos ômega inicial é a variação de ômega. E isso aqui, ó, variação da velocidade angular no tempo, a gente já viu também na página anterior, que é o que a gente chama de alfa. Então, a aceleração linear corresponde à aceleração angular vezes o raio. Essas são as quatro, na verdade, principais fórmulas de relação entre as grandezas lineares e as grandezas angulares. Existem alguns exemplos, algumas questões que vão tratar de mais de um círculo e normalmente eles estão acoplados. É quando a gente começa a falar sobre transmissão de movimentos. Antes, eu preciso combinar uma coisa com vocês. Quando eu estiver falando sobre deslocamento em relação ao tempo, eu vou estar sempre analisando a velocidade linear, aquela que a gente chama de V. Sempre que eu estiver falando sobre número de voltas em relação ao tempo, eu estou falando da velocidade angular, que é o ômega, tá? Vamos lá. Eu peguei dois exemplos aqui. Esse primeiro tem dois círculos e passa por eles um eixo. Repare que se eu começar a mexer nesse eixo, se eu começar a girar esse eixo, esses dois círculos vão girar juntos. Isso acontece sempre que eu tenho um eixo em comum. Vamos analisar o que vai acontecer nesse movimento, ó. Se eu der duas voltas nesse eixo, consequentemente, esse primeiro círculo vai completar duas voltas inteiras e esse segundo círculo também vai completar duas voltas inteiras. Ou seja, eles completam o mesmo número de voltas no mesmo tempo. Significa que eles têm a mesma velocidade angular. Número de voltas em relação a tempo é o que
a gente representa como ômega, velocidade angular. Então, eu posso dizer que a velocidade angular do círculo A é igual à velocidade angular do círculo B, ou seja, ambos dão a mesma quantidade de voltas no mesmo tempo. Lembra que a gente pode representar a velocidade angular como V sobre R? E por que a gente pode fazer isso? Na folha anterior, a gente viu que a velocidade linear era igual a ômega vezes R. Então, se eu estou interessada em descobrir a angular, é só isolá-la na fórmula, ou seja, jogar esse R para o outro lado. E aí eu vou ter V sobre R igual a velocidade angular. Vamos lá. Então, aqui, velocidade linear do A dividido pelo raio dele é igual à velocidade linear do corpo B dividido pelo raio dele. Repare que esses dois corpos não percorrem o mesmo deslocamento no mesmo tempo. Para o A concluir uma volta, ele precisa se deslocar bem mais do que o B, que tem um raio pequenininho. O que é igual entre eles é o número de voltas por tempo. Então, é essa razão aqui de velocidade linear pelo raio que é igual. Não necessariamente eles vão se deslocar a mesma quantidade a mesma distância por tempo. Inclusive, eles só deslocariam a mesma distância por tempo se eles tivessem o mesmo raio, tá? Ficou clara essa ideia? Quando eu estou analisando corpos que têm um eixo em comum, que têm um centro em comum, quando eu provoco giro em um deles, eu acabo provocando giro no outro também. Quando isso acontece, eu tenho a mesma velocidade angular sendo empregada para os dois. E aí, essas duas formulinhas que eu escrevi aqui passam a ser válidas. As velocidades angulares passam a ser iguais e, por isso, eu tenho essa proporção entre as velocidades e os raios. Nesse exemplo aqui de baixo, os meus eixos são independentes. Repare que eles não estão interligados. Isso é o que acontece com a correia da bicicleta, por exemplo. Eu tenho um círculo menorzinho que está ligado por uma corrente ao círculo maior, mas o centro desses círculos não está interligado. Vamos analisar o que acontece aqui, Vou marcar um ponto qualquer nessa corrente. Sei lá, esse ponto A. E um outro pontinho qualquer aqui embaixo. Como eu já usei A e B, eu vou usar C e D. Se a pessoa que está nessa bicicleta começar a pedalar um pouquinho, concorda comigo que esse ponto C vai ser puxado para cima? Essa corrente vai andar um pouquinho para cá, para frente. Vamos supor que esse ponto C andou até aqui. Ele andou uma distância de 5 centímetros. O que vai acontecer com o ponto D? Ele vai ficar parado? Não. Já que tudo é uma corrente só, quando esse ponto C vem para frente, ele também leva esse ponto D para frente. E a que distância esse ponto D vai se encontrar agora? Isso, ele também vai andar para frente 5 centímetros, assim como o ponto C. Então, repara no que está acontecendo. São dois pontos que estão andando a mesma distância no mesmo tempo. Então, o que eles têm em comum é a velocidade linear. Eu posso dizer que a velocidade linear do A é igualzinha à velocidade linear do B. Essas duas rodas estão percorrendo as mesmas distâncias em um mesmo tempo. E todos os pontos, tanto nas rodas quanto na corrente, estão percorrendo a mesma distância no mesmo tempo. Sendo assim, eu posso dizer que a velocidade angular do A vezes o raio do A é igual à velocidade angular do B vezes o raio do B. E assim, já que eles percorrem as mesmas distâncias no mesmo tempo, eu posso afirmar que as velocidades lineares são iguais e posso chegar a essa fórmula aqui de baixo. Então, galera, essa foi a aula de movimento circular. Eu espero ter ajudado e se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente pelo chat, tá? Beijo!